O vento soprava como um aviso ancestral quando Jonas pisou no solo seco do Serengeti. O horizonte queimava em tons de âmbar. E o silêncio era denso demais para ser natural. Ele sabia. Algo observava. Cada passo fazia o pó erguer-se como lembranças antigas. A missão era simples: localizar o leão que atacava o gado da aldeia. Mas no olhar distante de Amina, Jonas via dúvida. Nem todo rugido é ameaça, ela dissera antes de partir. No rádio, estática. No coração. À frente, a savana parecia infinita, mas algo o guiava direto ao encontro com o destino. O rugido veio como trovão partido, cortando o ar e o coração de Jonas ao mesmo tempo. Ele se virou, rifle em punho, mas só encontrou o eco. O eco e a poeira. Amina observava de longe, sabendo que aquele som não era de ataque, mas de aviso. Nuru, o leão, estava próximo. O vento mudou de direção, levando o cheiro metálico de sangue seco. Havia carcaça por perto. Jonas aproximou-se, o dedo pronto no gatilho, e de repente viu a presa morta, mas não devorada. Algo sagrado naquele gesto. Como se o leão tivesse matado apenas para proteger. O caçador respirou fundo. E pela primeira vez, hesitou. Jonas observou os abutres se afastarem, assustados por algo invisível. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o rugido. Ele sentiu o chão vibrar. Uma pulsação subterrânea. O batimento do coração da savana. Cada passo que dava parecia ser observado, pesado por olhos que a escuridão escondia. O sol mergulhava no horizonte, dissolvendo-se em fogo. Amina, pelo rádio, sussurrou. Volta agora, Jonas. Não é hora de caçar. Um instinto antigo o empurrava adiante. E quando ergueu a lanterna, 2 olhos dourados o encararam, imóveis, brilhando como brasas entre a relva. A luz da lanterna tremia. Os olhos desapareceram por um segundo. E o vento trouxe o som de respiração pesada. Jonas ficou imóvel. Ele sabia. O leão estava circulando. O tempo desacelerou. Até o farfalhar da grama parecia um sussurro de advertência. Em sua mente, flashes de caçadas passadas, troféus, tiros, aplausos. E o gosto amargo da culpa, um ruído às suas costas. Jonas virou-se, apontou o rifle. Mas o que viu o paralisou. Um filhote. Pequeno ferido, tremendo sob a luz. O rugido que veio depois foi tão próximo que o ar pareceu explodir. A terra estremeceu. O verdadeiro rei tinha chegado. Jonas recuou, o coração martelando contra o peito. O leão avançou 2 passos, rugindo baixo, o som grave e profundo como um trovão contido. A lanterna caiu, quebrando-se. Tudo virou sombra e respiração. Amina gritava pelo rádio, mas o som era distante, irrelevante. A poucos metros, os olhos de Nuru eram brasas vivas. Jonas levantou lentamente o rifle, mas algo o impediu. O filhote cambaleava em direção ao pai, chorando, baixo. Nuru olhou para Jonas. Não com ódio, mas com um aviso ancestral. Este não é o teu território. Naquela noite, o caçador não disparou. O homem e a fera ficaram frente a frente, até o amanhecer dissolver o medo. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de calma. A neblina dançava sobre o capim molhado, escondendo rastros e verdades. Jonas seguia o caminho do leão, guiado por pegadas pesadas e marcas de luta no chão. O filhote não estava mais lá. Amina o chamava pelo rádio, insistente,
mas ele desligou. Precisava ver com os próprios olhos. O ar cheirava a ferro e medo. Quando Jonas se abaixou para examinar o solo, ouviu um estalo. À sua frente, um corpo de antílope fresco. E ao lado, o olhar fixo de Nuru, a poucos metros, observando-o em silêncio. Entre os dois, o eco da noite anterior. Nenhum rugido. Apenas respeito. Jonas ergueu lentamente as mãos, num gesto instintivo, como quem pede trégua. O leão permaneceu imóvel. Apenas a cauda vibrava como uma corda prestes a romper. O silêncio entre os dois era quase sagrado. Jonas pensou em atirar. Um disparo rápido, preciso. Mas algo no olhar de Nuru o desarmou. Havia inteligência ali. Um propósito. Então, sem aviso, Nuru virou-se e caminhou, imponente, deixando o corpo do antílope intacto. Jonas entendeu. Aquilo era um convite. O leão queria ser seguido. E assim, o caçador partiu em direção ao coração do território do rei. A jornada levou horas. A savana se transformava em floresta seca, cheia de sombras e murmúrios. Jonas seguia rastros cada vez mais recentes, sentindo o calor do sol e o peso do próprio fôlego. O rádio estava mudo. O tempo, suspenso. De repente, ele encontrou o impossível. Ossadas humanas, antigas, cercadas por crânios de animais. No centro, uma pedra manchada de sangue seco. Um altar. Nuru rugiu ao longe, e o som reverberou entre as árvores. Jonas compreendeu que aquele território não era apenas do leão, mas um santuário de memórias e morte. A caçada tinha virado rito. O rugido ecoou mais uma vez. Mais próximo. Mais pessoal. Jonas girou o rifle e se posicionou. Entre a vegetação, viu o vulto de Nuru aproximar-se, firme, soberano. O leão parou a poucos metros, olhos fixos, respiração lenta. Jonas percebeu o filhote surgindo atrás, mancando, tentando acompanhá-lo. Naquele instante, tudo fez sentido. Nuru não atacava por instinto, mas por defesa. Era pai, guardião. Jonas baixou a arma, o peito arfando. Você só quer viver, murmurou. O leão respondeu com um olhar antigo, profundo, e deu um passo adiante, não de ataque, mas de advertência. Um trovão distante anunciou a chegada da tempestade. As nuvens pesadas avançavam, e o vento agitava a relva como ondas. Jonas recuou lentamente, respeitoso. Mas Nuru rugiu com força. Um som que parecia mover o próprio céu. A chuva começou a cair, grossa, violenta. O caçador correu, tropeçando entre pedras e lama, enquanto o rugido o seguia, misturado ao estrondo dos céus. Não era perseguição. Era um aviso. Quando finalmente alcançou o jipe, exausto e encharcado, Jonas olhou para trás e viu, sobre a colina, a silhueta de Nuru, imóvel sob a tempestade. O rei o havia poupado. Por agora, a chuva cessara, mas o cheiro de terra molhada ainda dominava o ar. Jonas acordou dentro do jipe, o corpo exausto e os nervos em alerta. O rádio havia morrido, e o motor não respondia. O silêncio agora era diferente, denso, vigilante. Ele saiu, observando pegadas enormes na lama frescas. Nuru o cercava. A savana, antes aberta e acolhedora, agora parecia um labirinto vivo. Jonas respirou fundo, lembrando-se dos olhos do leão.
Algo em seu interior mudou. Ele não queria mais matar. Queria entender. Mas Nuru não acreditaria em intenções, apenas em O farfalhar da grama denunciava movimento. Jonas se abaixou, tentando ouvir, mas o som vinha de todos os lados. Ele subiu uma pequena elevação de pedras e avistou algo à distância. O filhote de Nuru, Quito, brincando com uma carcaça seca. O caçador observou. Fascinado, pela primeira vez, viu a vida pulsando em meio à brutalidade. Mas logo atrás do filhote, entre as sombras, 2 olhos dourados surgiram. Nuru o vigiava, o medindo, o estudando. Jonas entendeu. Ele estava sendo caçado. A savana prendia o fôlego. O jogo havia começado. Jonas começou a recuar lentamente, sem ruído. Cada passo fazia o chão ranger, denunciando sua posição. O rugido veio de trás, curto, seco, como um trovão preso. Ele correu. A savana se tornara uma armadilha viva. Galhos o feriam, pedras o faziam tropeçar. E entre um salto e outro, o som dos passos do leão o acompanhava, firmes, ritmados. Jonas caiu, respirando pesado, e levantou o rifle. Mas ao mirar, não viu nada. Apenas o vento movendo a relva. Estava sozinho, ou assim pensava. Então, uma sombra enorme cruzou seu campo de visão. Exausto, Jonas alcançou uma árvore seca e escalou até um galho alto. Abaixo, a savana respirava em silêncio. Nuru caminhava em círculos, olfateando o ar, paciente como o tempo. Jonas observava o leão e percebeu algo estranho. O animal não tentava subir, nem rugia. Apenas o encarava, como se esperasse uma decisão. A mina surgiu no rádio, estática e medo misturados. Jonas, responde, onde você está? Ele não respondeu. Estava hipnotizado. O olhar de Nuru não pedia luta, pedia entrega. A noite chegou com uma lua enorme, branca como um olho de fera. Jonas, ainda na árvore, observava o leão deitado sob a sombra. Horas se passaram. Aos poucos, o rugido distante de hienas ecoou e Nuru se levantou. Olhou para Jonas uma última vez e partiu com o filhote. O caçador desceu, tremendo. Aquela noite, o transformara. A caçada terminara. Mas dentro dele, o rugido continuava. Jonas olhou o horizonte e sussurrou. Eu era o invasor. Na savana, o silêncio respondeu. O sol nasceu frio, arrastando névoa sobre o campo. Jonas caminhava sem destino, o rifle pendendo dos ombros como um fardo. Seus pensamentos eram ecos de tiros antigos, de presas caídas e olhos apagando-se sob o mesmo céu. Ele se lembrava do pai, também caçador, ensinando que o homem precisa dominar para sobreviver. Mas agora, após encarar Nuru, tudo parecia mentira. A verdadeira força não estava em matar, mas em ceder. Ao longe, viu um pequeno riacho. Ajoelhou-se e bebeu da água turva, sentindo o gosto da terra e do arrependimento. Ao levantar o rosto, Jonas viu algo refletido na água. Não o leão, mas a si mesmo, coberto de cicatrizes invisíveis. A mina o encontrou horas depois, guiada por instinto e esperança. Quando o viu, correu, abraçando-o sem palavras. Ele desabou em lágrimas. Contou tudo. O filhote, o altar, o olhar de Nuru. A mina o ouviu em silêncio, com a serenidade de quem entende que a natureza fala em códigos que poucos ouvem. Agora você sabe o que é ser guardião, não caçador. Disse ela.
Jonas apenas acenou. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno e livre. A mina levou Jonas até a aldeia próxima. Crianças brincavam, rindo, enquanto os anciãos olhavam desconfiados. Todos conheciam o nome do caçador que matava por dinheiro. Mas quando Jonas entregou o rifle ao ancião do clã e disse: "Não vou mais precisar disso", o murmúrio cessou. Andar. Um velho se aproximou, tocou o ombro de Jonas e respondeu: "Então talvez a savana ainda te aceite." O vento soprou forte, levantando poeira e pétalas secas, como se a própria terra celebrasse o gesto. Naquela noite, o fogo da aldeia iluminava rostos serenos. Jonas observava as chamas dançarem, lembrando-se do brilho dourado dos olhos de Nuru. A mina sentou-se ao seu lado e entregou-lhe um colar feito com dentes de leão antigos. Não como troféu, mas como promessa. "Protege o que resta", disse ela. Jonas segurou o colar com reverência. O som distante de um rugido ecoou, baixo e longo. Ele sorriu. "Ele está aí, a mina." E ela respondeu: "Sempre esteve." De madrugada, Jonas caminhou até o limite da aldeia. O horizonte começava a clarear em tons rosados. Lá longe entre as colinas, ele viu uma silhueta dourada observando em silêncio. Nuru. Ao lado dele, o pequeno Quito, brincando entre as pedras. Jonas ergueu o colar, como um sinal. O leão rugiu baixo e depois virou-se, desaparecendo entre as sombras. O vento trouxe o cheiro da savana viva e Jonas sentiu algo raro: paz. A história do caçador terminava, mas a do guardião acabava de nascer. O som dos motores quebrou o silêncio da manhã. Jonas levantou a cabeça e viu a poeira subindo. 3 jipes armados. Homens desconhecidos, rindo alto, com rifles pendendo das janelas. A mina correu até ele, o olhar tenso. Eles vieram pelo leão. Jonas sentiu o sangue gelar. O nome Nuru ecoou em sua mente como um trovão distante. Ele sabia. Se não fizesse nada, o ciclo recomeçaria. Pegou o colar e o prendeu ao pescoço. "Desta vez, eu o protejo." O vento soprou, como se a savana o escutasse. Jonas interceptou os caçadores no caminho, erguendo a mão como barreira. O líder, um homem loiro de olhar frio. "Xiu! Sai da frente, velho! Esse leão vale fortuna." Jonas respondeu com calma. "Ele vale mais vivo do que morto." Os homens se entreolharam, zombando. A mina aproximou-se com firmeza. "Ele não está sozinho." Um silêncio tenso se espalhou. Os motores rugiam, e o calor fazia o ar tremular. O líder engatilhou o rifle, apontando. Jonas não se moveu. "Se atirar, vai ter que passar por mim primeiro." O primeiro tiro rasgou o ar. O som ecoou pela planície. Os caçadores aceleraram, desaparecendo entre a poeira. Jonas correu atrás, o coração pulsando com fúria e medo. A mina tentou detê-lo, mas ele já estava longe. O caminho levava ao vale onde Nuru costumava caçar. Jonas sabia que cada segundo podia ser o último. Quando chegou, o som dos tiros cessou, substituído por um rugido, profundo, ensurdecedor. O rei estava defendendo seu reino. Jonas caiu de joelhos, entre o medo e a admiração. Jonas encontrou o primeiro jipe virado. Fumaça subindo do motor. O chão estava marcado de sangue, mas humano, não animal. Ouviu gemidos.
Ele nos cercou, murmurou, aterrorizado. Jonas olhou ao redor. Nuru estava ali, observando. Entre eles, o medo e o respeito se reencontraram. Jonas levantou as mãos, lentamente. Eu disse que viria protegê-lo. O leão deu um passo à frente, os olhos brilhando à luz moribunda do sol. E, pela segunda vez, poupou o homem diante dele. Ao cair da noite, Jonas ajudou o ferido a voltar para o jipe. Nenhuma palavra foi dita. Ao longe, a mina esperava, olhando o horizonte onde o rugido de Nuru ecoava uma última vez. Jonas sabia que o leão continuaria a proteger, assim como ele. Antes de partir, ergueu os olhos para o céu estrelado e sussurrou: Agora somos iguais, rei! A savana respondeu com o som do vento, como se o próprio mundo aceitasse sua promessa. O caçador havia cumprido seu juramento. E renascido pela segunda vez. Os dias passaram em silêncio. A savana parecia mais calma, mas Jonas sentiu o ar diferente, tenso, como antes da tempestade. A mina o observava em silêncio, percebendo que ele já não pertencia ao vilarejo. Você vai até ele, não é? Perguntou. Jonas assentiu. Preciso garantir que está vivo. Pegou a mochila, o colar e partiu antes do amanhecer. O caminho era o mesmo. Mas agora, o passo era leve, não como o de um caçador, mas de um guardião voltando para casa. Jonas seguiu as marcas até um penhasco, onde o vento rugia forte. Lá embaixo o vale se estendia em silêncio, mas o cheiro de sangue fresco denunciava perigo. Desceu com cuidado até encontrar rastros de luta e sangue de leão. O coração disparou. Nuru murmurou. Seguiu as marcas até uma clareira onde o rei jazia ferido, cercado por armadilhas enferrujadas deixadas pelos caçadores. Quito chorava ao lado do corpo, lambendo a juba ensanguentada do pai. Jonas ajoelhou-se, mãos trêmulas, lágrimas misturando-se ao pó. Não, agora! Jonas trabalhou sem pensar. Retirou as armadilhas, rasgou sua camisa e fez curativos improvisados. Nuru respirava com dificuldade, mas seus olhos ainda brilhavam, vivos, gratos. Quito aproximou-se e encostou o focinho nas mãos de Jonas. Por um instante, homem, filhote e fera formaram um círculo silencioso de vida e dor. No alto, os abutres giravam, esperando o fim. Mas Jonas não permitiria. Enquanto eu respirar, você também respira. Rei, o rugido veio do norte. Outro grupo de caçadores, atraídos pelo som da luta. Jonas levantou-se, segurando o rifle, e se posicionou diante de Nuru e Quito. A mina apareceu correndo entre as árvores, gritando: Jonas, não faz isso! Mas ele já havia decidido. Vai com eles! Respondeu, sem olhar para trás. O som dos motores se aproximava. Ele respirou fundo, olhou o leão uma última vez e sorriu. Protege a tua família. Eu protejo a minha promessa. O primeiro disparo ecoou como trovão. Jonas caiu, o rifle escapando das mãos. A mina gritou. Nuru rugiu com fúria, erguendo-se mesmo ferido e investindo contra os caçadores. O caos se espalhou. Poeira, gritos, tiros. Quando o silêncio voltou, Jonas jazia no chão, sorrindo, o colar ainda preso ao peito. Nuru aproximou-se e encostou o focinho em seu rosto. O leão rugiu uma última vez, não de raiva, mas de luto. A savana respondeu com vento e luz. O guardião havia cumprido seu destino. A manhã seguinte nasceu silenciosa. O corpo de Jonas havia sido levado pela aldeia, envolto em tecido branco. A mina caminhava ao lado, com um colar de dentes de leão nas mãos. O vento era brando, quase respeitoso. No alto da colina, Nuru observava. Seus olhos, antes selvagens,
pareciam agora humanos, reconhecendo a ausência do homem que um dia o caçou e depois o salvou. O sol nascia dourado, lavando a savana de sangue e culpa. Tudo voltava ao ciclo natural da vida, onde até a morte é continuidade. A aldeia reuniu-se ao redor da fogueira, em silêncio. Amina colocou o colar sobre o corpo de Jonas e falou com voz firme. Ele devolveu à savana o que ela lhe deu. Respeito, o velho do clã assentiu, e todos ergueram as mãos em reverência. Lá fora, o rugido de Nuru ecoou pelas planícies, como se o próprio leão confirmasse aquelas palavras. Pela primeira vez, ninguém sentiu medo. Era o som da eternidade respondendo ao sacrifício de um homem. Dias depois, Amina subiu até o penhasco, onde Jonas fora ferido. Lá encontrou Nuru e Quito descansando sob a sombra de uma acácia. O leão levantou-se quando a viu, aproximando-se devagar. Por um instante ficaram frente a frente, como se partilhassem uma memória antiga. Amina estendeu a mão, e Nuru abaixou a cabeça. Nenhum som, apenas o vento. Ela colocou o colar aos pés do leão e sussurrou. Agora é teu. Com o tempo, a história do caçador que se tornou guardião espalhou-se entre as aldeias. As pessoas deixaram de caçar nas terras de Nuru. A savana floresceu novamente, e os leões voltaram a rugir sob o mesmo céu que agora parecia mais azul. Amina guiava visitantes contando a lenda com voz suave. Dizem que, nas noites silenciosas, o vento carrega o rugido de Jonas. E todos olhavam o horizonte, tentando ouvir o eco da redenção. Ao cair da noite, Nuru parou no alto da colina. O vento soprava suave, e o pequeno Quito dormia aos seus pés. Não de guerra, mas de lembrança. Lá longe o som ecoou pelas planícies, cruzando rios e árvores, até alcançar o coração de quem ouvisse. Era o chamado do guardião, eterno como a própria terra. Sob o luar africano, o ciclo estava completo. O homem e o leão tornaram-se lenda.